Escola Vasco da Gama, uma escola completa. Temos 3 filhas na escola. E no ano de 2020, em meio à pandemia, a escola soube muito bem se adaptar à situação. Nossas filhas tiveram todo o suporte pedagógico e aprenderam muito com os professores que são extremamente capacitados. Além do ensino remoto, com aulas online e atividades no portal, elas ainda tinham atividades em polígrafos para exercitar a escrita. Estamos muito contentes com a Escola Vasco da Gama. Venham todos para o Vasco da Gama, uma escola completa. Shark Paladar, o verdadeiro sabor do Shark. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Shark Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em Shark e Linguiça? Lembrou o Paladar. Muito boa noite a todos os amigos da TV Liberdade que nos acompanham nesta noite de segunda-feira do programa Na Gaveta, o espaço na TV web que proporciona o desenvolvimento de futebol e do esporte de Bagé e região. Na semana retrasada nós falamos de categoria de base, conversamos com o Totonho, que desenvolve o trabalho no juvenil do Bagé, e hoje nós temos a ilustre presença do Renato Martins, técnico da categoria de base do Guarani, que começou recentemente um novo trabalho frente ao clube. Recomeçou, na verdade, né, Renato? Infelizmente, tinha iniciado no passado na pandemia e agora retomou o eixo. O Renato também, que é ex-zagueiro, com uma grande carreira fora do ar. Ele até me mostrou uma foto marcando Petkovic. Só isso. E também nos mostrou um vídeo dele fazendo um gol em cima do Rogério Ceni. Pouca coisa também. Esse gol, inclusive, que o Kainan está preparando lá no fundo, daqui mais tarde a gente vai rodar para vocês. Então, boa noite, Renato. É um prazer estar contigo aí para a gente conversar sobre categoria de base e tua trajetória também no futebol. Boa noite, Yuri, né? Boa noite ao pessoal da TV Liberdade de Bagé, do programa Na Gaveta. Eu quero te agradecer pelo convite, né? A gente está à disposição aí para debater e conversar contigo a respeito das nossas categorias de base de Bagé e da nossa região. Ótimo. Como zagueiro, tu tivesse tua formação no Inter, né? Passasse por vários estados, no Brasil de Pelotas também, tivesse uma forte identificação com o clube, né? Foram 4 passagens, inclusive. O próprio Guarani também. É um tema que a gente pode desenvolver depois. Isso. Mas eu queria saber de ti como é que iniciou esse trabalho, como é que foi o estalo para começar a trabalhar com categoria de base? Na verdade é um sonho de todo menino, né? Uhum. Toda criança, quando ela nasce, ela tem um sonho de, a maioria, se não 90% do público masculino, acredito eu, que tem um sonho de ser jogador de futebol, né? Por aquilo que a gente vê na TV, a gente vai pelo Grêmio Inter aqui no Rio Grande do Sul, que é um fanatismo, e a pessoa já vem de berço isso, né? E eu tive esse sonho quando eu era guri, né? Quando eu era pequeno, e acabei realizando ele. E aí a gente fica com aquela paixão pelo futebol, né? Uhum. Eu tô me preparando eu tô terminando de me formar em educação física, né? Eu joguei profissional 20 anos, entendeu? Tô me preparando para ser técnico de futebol. No momento eu não pretendo exercer essa profissão, até porque eu acredito que eu não quero usar meus anos como eu fui profissional como uma bengala. Eu quero me preparar bem, eu quero fazer os cursos, eu quero me formar em educação física. E aí acabou que eu abri um centro de treinamento na minha cidade, que é Dom Pedrito, né? E aí, como a minha esposa é de Bagé, eu estou estudando em Bagé, tive uma passagem pelo Guarani muito boa, conheci amigos que hoje são o Tato, o Caé, o Cléo, são pessoas que estão me dando esse respaldo para mim fazer um trabalho diferenciado, né? Que a gente sabe das dificuldades que é tu trabalhar no interior, principalmente com categorias
de base, profissional, né? Já tem que tirar o chapéu para esses caras que são guerreiros só em conseguir manter um clube como o Guarani disputando divisão de acesso, um clube que é bicampeão gaúcho, e a gente quer dar sequência nisso, que hoje não tem como a gente fugir da base, né? A gente sabe da importância da categoria de base, não em qualquer time a gente tem exemplos, tem Grêmio, tem Inter, tem Santos, tem vários exemplos que a gente tem que seguir, a gente tem que procurar seguir os melhores. Como é que surgiu? Foi um convite por parte do Guarani para te assumir a categoria de base? Como é que se desdobrou? Foi um convite através do Tato e do Medina, que hoje a gente trabalha junto na categoria de base. Um convite que aconteceu no ano passado e essa pandemia, né, atrasou tudo, prejudicou muita gente e muitos projetos que a gente tinha feito até uma parceria já com a Urcamp, e acabou acontecendo essa pandemia aí que prejudicou até muitos meninos, principalmente aquela categoria 2003, né, que era o último ano ali de sub-17. Mas agora a gente teve uma notícia boa através do nosso presidente, que em abril vai ter uma competição sub-20, né, justamente para não prejudicar aqueles meninos que não tiveram oportunidade de disputar uma competição no passado. Exato, é um tema que a gente já vem discutindo há algum tempo. O jogador sub-17 que estourou a idade no passado, ficou sem jogar e agora tem essa possibilidade, né? E o Guarani se planeja para isso também a partir de abril. É o que a gente está tentando cada vez mais nos treinamentos, na conversa ali com o Tato, com o Cléo, com o Dr. Caé, com o pessoal ali que comanda o Guarani, né? A gente não tem as datas certas ainda de quando que vai, acredito eu que vai ser em abril, né? Mas não tem nada certo ainda. Na verdade, a gente não tem nada certo em profissão nenhuma, né? A gente vive dependendo de uma bandeira ou de outra bandeira. A gente tem um campeonato também, um torneio em Campo Bom, né? Que é do dia 14 ao dia 20 de março, que a gente está se preparando na categoria 2004, 2005, 2006, 2007. A gente já confirmou a presença, a gente espera também que saia esse torneio. Ótimo. Os treinamentos, eles estão acontecendo ali no estádio, como é que está funcionando? Até para alguém que esteja assistindo e tenha interesse de repente. Os treinamentos a gente começou semana passada, né? O pessoal ali do profissional, o Tato, o seu Luiz, o pessoal ali que toma conta do campo ali, que cortaram a grama para nós deram a oportunidade de treinar ali no campo do Guarani, né? A gente sabe que o campo do Militão não estava em condições ainda, justamente por causa da pandemia. A gente respeitando todos os protocolos, máscara, higiene, gel, tudo. A gente está treinando ali nas segundas, terças e sextas-feiras, a partir das 3 horas, né? Até deixo aqui um pedido aqui, o pessoal nascido em... Hoje teve 3 jogadores ali nascidos em 2001, né? Que é o que a gente vai precisar para disputar uma sub-20, mas também 2004, 2005, 2006, 2007. A gente está ainda realizando avaliações, né? Para a gente montar o nosso grupo que vai disputar essas competições. Perfeito. E nesse pouco tempo de trabalho que já pôde desenvolver, o que tu percebe de valor da categoria de base dos meninos daqui? O que tu percebe que se tiver uma rigidez, uma orientação um pouco melhor, pode vir a se desenvolver e trazer resultados? Na verdade, dispensa comentários, né? Aqui Bagé, eu sou de Dom Pedrito, mas Bagé é um celeiro de jogadores bons, né? A gente tem exemplos aí, eu vou dar um exemplo que é o Branco, né? Dispensa comentários, é um cara, acredito eu que da metade sul para cá não tem ninguém do patamar dele, campeão do mundo, um cara que hoje trabalha na CBF, né? Um dirigente que é Guarani, que saiu aqui do Guarani, e acredito eu que um trabalho a longo prazo, né? A gente sabe que isso aí não é uma coisa a curto prazo, é uma coisa que tem que ir uma engrenagem junto com o profissional. Tá? A gente disputou 3 coroas o ano passado, 2004, 2005. Fizemos um excelente trabalho com 2 semanas de treinamentos. Perdemos numa semifinal para um time que é o Londrina, que disputa um campeonato brasileiro, né?
e perdemos mais na parte física, né? Quem vai disputar lá sabe que Três Coroas é 40 graus e jogar um dia atrás do outro não tem como. Até o profissional, isso daí é uma coisa fora do comum. Mas a gente está num caminho aí, a gente vai ter dificuldade, né? Mas independente da gente tirar jogador não, a gente quer tirar um cidadão, né? Formar um homem, né? Tirar a gurizada da rua, que a gente sabe que hoje não tá fácil, né? A gente tem muita coisa para dar errada, tem bebida, tem cigarro, tem outras porcarias aí que a gente não quer que essa juventude de hoje siga esse caminho. Isso é muito importante, essa formação não somente do atleta, mas do cidadão, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu particularmente, eu fui morar em Porto Alegre com 13 anos, era outra época. Acredito que se fosse na época de hoje eu não teria condições, né, de ir, porque até a família já não deixa. Se não for, bom, eu levei um gurizão pro Corinthians, hoje se tu não for com a tua mãe, com alguém da tua família, o conselho já bate em cima. Hoje em dia tu não pode morar mais embaixo da arquibancada, né? Hoje em dia tu tem que estar estudando, hoje em dia tu tem que ter um psicólogo, tem que ter uma nutricionista, entendeu? É coisas que antigamente a gente ainda conseguia, né? Driblar um pouco. Mas é muito delicado também lidar com menores de idade, né? E no futebol, então, mais ainda se aplica, né? Sem dúvida, Yuri. A gente pega muitas pessoas com um bom coração, né? E pega aquelas pessoas, na maioria das vezes, aproveitadores, né? E já aconteceu situações de empresários levar a guria até pro exterior e deixar o guri atirado lá, né? Se eu não me engano, aconteceu uma coisa aqui em Bagé, agora não sei o que aconteceu. Um pessoal que trouxe uns meninos, alojaram aí, deixou os meninos atirados. Eu não sei como é que foi a história, mas eu sei que isso aí acontece bastante. Isso daí o pessoal tá sempre atento e explicar também pra gurizada, né? Porque aproveitador, tem gente boa no futebol, mas também tem muito aproveitador. Os guris estão atrás de um sonho, né? E tem muita gente que quer vender um sonho pros guris sem ter o conhecimento, sem ter passado por aquilo ali, né? Acredito eu que eu não tô falando que eu fui jogador profissional, que eu sei mais que os outros, não, pelo contrário. Eu tô fazendo educação física, eu tô me preparando, fazendo cursos, justamente para aprimorar e cada vez me atualizar mais, né? Mas acredito por eu ter tido essa carreira de quase 20 anos como profissional, fora a categoria de base, o Lisca foi meu formador no Inter, é um cara aí que tá fazendo trabalhos incríveis. Hoje tá no América, mas já fez em outros clubes. Aquela intensidade dele na frente da TV é no vestiário assim ou pra pior? É no vestiário assim. É um baita de um formador, né? Ainda bem que eu tive uma formação com um cara que nem esse, que se tu souber colher aquilo de bom que ele te passou praticamente toda a minha adolescência, isso aí tu vai fazer a diferença na vida do outro, né? Sem dúvida. Perfeito. Tu falasse que encerrasse a carreira e aí tu tem esse objetivo, né, de ser treinador, mas para chegar nesse objetivo tu entende que tu tem que te preparar para isso. E esse é um caminho que tu acredita do jogador profissional, buscar a capacitação, aliar a teoria com a teoria de cursos com a prática do que viveu? Sem dúvida. A gente está vendo hoje em dia aí o futebol cada vez mais atualizado, né? A gente vê também ex-atletas fazendo os cursos da CBF, fazendo o curso ali em Porto Alegre, se preparando bastante, né? Porque não é fácil, né? A gente sabe hoje em dia tu tem que viver futebol, tu tem que respirar futebol. Tu não tem o que o jogador tem, o jogador vai ali, joga o jogo dele e vai para casa dele, aproveitar a família dele, tu já sai dali pensando no outro jogo, vê quem é que tá com cartão, vê a parte do DM, o pessoal que tá machucado. Então várias situações que tu como atleta, eu que vivi isso intensamente, né? Tu não parava para prestar atenção. E aí hoje em dia, como tem esse desejo de seguir nessa profissão como treinador, tu começa a dar conta desses detalhes. São muitos detalhes fora ali do jogo jogado, propriamente dito, que fazem muita diferença, né? Eu estava assistindo até semana passada um vídeo de um gerente da categoria de base do Vasco, que ele falou que muitas vezes jogadores craques se perdem e jogadores medianos brilham, que o futebol é muito mais complexo, a gente que tenta simplificar ele. Sem dúvida. Vamos ser bem ir direto ao ponto, tu pega hoje em dia uma parte tática, né?
Um jogador hoje, acredito eu que é 80% tem que ter o preparo físico acima da média, né? E treinar, repetição, muita repetição. Antigamente até a parte técnica, né? Passava do... Hoje em dia não, hoje em dia se tu for pegar um cara bem preparado fisicamente, tu escapa do cara quando vê o cara tá de novo, pra tu escapar dele de novo. Hoje em dia tá muito intenso, muita força, muita velocidade. E aquele atleta que não tiver bem fisicamente, hoje, não digo 100%, hoje em dia tem que estar 101, 105, não vai conseguir jogar bola. Sim. Renato, uma coisa que tu defende, né, a gente várias vezes conversando por telefone, é que uma metodologia em que o estilo de jogo da categoria de base esteja dialogando com o estilo de jogo do profissional, né? Mas para isso acontecer também precisa de tempo e sequência de trabalho, né? Essa é uma intenção tua dentro do Guarani? Na verdade, essa é uma intenção do futebol brasileiro em si. Que está exigindo isso? Está exigindo isso. Ontem eu estava vendo, eu vejo os melhores, eu me espelho nos melhores, né? Ontem eu estava vendo o treinador do Palmeiras, né? A gente já conversou sobre isso, eu e tu. Ele falou que o tempo que que acredito que os diretores, que os dirigentes cobram dos seus treinadores, a gente sabe que resultado é tudo. Na tua profissão, no futebol, em qualquer profissão, tu tem que ter resultado, né? Mas o futebol é uma coisa que é muito a longo prazo, né? Tu pega ele deu o exemplo quem preparou o time do Palmeiras pro Abel, foi o Luxemburgo, né? Só que ele foi ali, começou com o que ele gostava de... Às vezes tem prioridade para um jogador, ele tem do outro. E aí é uma engrenagem da base do profissional que eu queria te dizer assim, ó. Hoje em dia, tu pega um esquema de jogo, tu pega um guri ali da sub-15, sub-17, aí joga num esquema de jogo totalmente diferente do profissional, né? Tu sobe aquele guri, vou te dar um exemplo, um lateral direito. Sobe pro profissional num esquema totalmente diferente, chega ali e já não sabe o que tem que fazer, né? Se é 4-4-2, se é 4-3-3, tô falando na parte tática, né? A gente tem um exemplo com o próprio Barcelona, né? Antigamente o pessoal lá da escolinha, né, espelhava o time profissional, né? E aí já fica automático aquilo. Aí tu não tem que... O treinador em si, acontece muito no Brasil de um treinador tá treinando 3 meses, e aí cai aquele treinador, vem outro treinador, e acha que tudo aquilo que o outro treinador estava fazendo estava errado, né? Acredito eu que atrapalha muito. A gente está vendo aí, hoje mesmo o treinador do São Paulo foi demitido, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe o que acontece lá dentro do São Paulo, mas é uma coisa que acaba prejudicando o esquema de jogo, acaba prejudicando, no meu ponto de vista, o São Paulo não tem aquele individual que tu pega um Flamengo, tem um Internacional, um time hoje que está encaixado, né? E aí às vezes não é culpa do treinador, né? Claro. Esses individuais no futebol brasileiro, se tu for analisar os últimos meses, tem surgido da própria categoria de base, né? Muito, né? Muito. Os jogos têm sido decididos por meninos da base desde que o futebol voltou da pandemia, né? Meninos da base. Tu pega exemplo aí, vou dar exemplo do Inter, do Grêmio, né? Tu pega o Grêmio aí, o maior formador, acredito eu, que nos últimos anos aí é o Grêmio, né? Já tirou de jogador pra seleção, Arthur, Luan, Mateuzinho, o Wallace, né? Tem vários. E o Inter tá demonstrando, né? Hoje em dia eu tenho um pensamento assim, ó, que o cara lento, que antigamente conseguia jogar bola, né? Aquele cara que era técnico, ele era bom tecnicamente, mas não tinha uma intensidade, não tinha um preparo físico, tá acabando, né? Não vê mais, cara. Tu pega o Inter mesmo, entrou o Praxedes, entrou o Caio Vidal, entrou o Yuri Alberto, né? O Dourado voltou e como é que eu vou te dizer? O Inter tinha o Guerreiro, não pôde contar com o Guerreiro, pegou o Galhardo numa boa fase, não pôde contar com o Galhardo. Quem é que hoje está em ascensão? Yuri Alberto, né? É que eu falo pros guri também, tu tem que estar sempre pronto, né? Tem que estar sempre pronto, que a hora que te precisarem, tu tem que fazer a tua parte. Tá, apareceu a oportunidade. Apareceu a oportunidade.
Mas também foi um processo que já vem de um tempo no Inter, né? Alguns jogadores, o Inter foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Então não é pouca coisa. Não é pouca coisa. O Praxedes também ele já tinha entrado em fevereiro no time na Libertadores, né? Depois que perdeu um pouco de espaço, muito em razão das escolhas do treinador, né? Mas é um processo que não é da noite pro dia, né? Tem que matutar, né? É um processo. As pessoas julgavam muito por que o Musto jogava, né? Às vezes é confiança do eu sei o que é isso, eu vivi isso intensamente. É a confiança do treinador, né? Pô, trazer o jogador, ver que o jogador não está no bom momento, mas o jogador lá na frente ajudou ele. Eu sei que isso não é certo, né? Tu tem que botar quem tá melhor, mas eu acredito que tu não pode também deixar aquela pessoa que tá mal, né, para baixo. Tem que tentar de alguma maneira levantar ele. Sim. E aí cabe ao treinador administrar tudo isso, porque vai lá o guri que foi promovido da categoria de base, tá fazendo bons treinamentos, mas também o treinador tem aquele jogador de confiança que sempre entregou para ele. E aí não é fácil de gerir, né? Isso, e hoje agora tu que tá nessa posição, né? De gerir esse tipo de situação. De gerir, hoje em dia na base tu tem que ser, na base ou não, qualquer treinador, até numa equipe profissional, tu tem que ser um gestor, né? Tu não pode ser só um treinador, né, cara? Tu tem que tomar conta de umas coisas, mínimos detalhes, de rouparia, material de treino, alimentação dos atletas, né? Hoje em dia isso é muito importante, faz uma diferença grandíssima. Perfeito. Vamos conversar um pouco da tua carreira, mas antes deixar um recado. O programa Na Gaveta, ele conta com o patrocínio do Dr. Rafael Vieira Alcalde, um serviço com excelência em todo o Rio Grande do Sul, com atendimento por IP, Unimed, particular. Dr. Rafael Vieira Alcalde fica localizado na Avenida Marechal Floriano, 1411. Então, precisou de um acompanhamento preventivo. Então, cardiologista aqui em Bagé, Dr. Rafael Alcalde. Como é que tá os VTs aí, Kainan? Então, vamos rodar propaganda e em seguida a gente volta para bater mais um papo sobre futebol com o Renato Martins. Escola Vasco da Gama, uma escola completa. Temos 3 filhas na escola. E no ano de 2020, em meio à pandemia, a escola soube muito bem se adaptar à situação. Nossas filhas tiveram todo o suporte pedagógico e aprenderam muito com os professores que são extremamente capacitados. Além do ensino remoto, com aulas online e atividades no portal, elas ainda tinham atividades em polígrafos para exercitar a escrita. Estamos muito contentes com a Escola Vasco da Gama. Venham todos para o Vasco da Gama, uma escola completa. Shark Paladar, o verdadeiro sabor do Shark. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Shark Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em Shark e Linguiça? Lembrou o Paladar. Voltamos nosso bate-papo aqui do programa Na Gaveta com o Renato Martins, técnico das categorias de base e um zagueiro com uma bagagem daquelas que nós vamos mostrar daqui a pouquinho aqui no vídeo. Mas antes, te dar mais outro recado, o programa Na Gaveta também conta com o patrocínio da construtora Rendler. Um trabalho com excelência na construção de imóveis, obras privadas, licitações em todo o Rio Grande do Sul, no Uruguai também. Então, precisou de um imóvel, está planejando um espaço próprio para a tua vida. Então, a construtora Rendler, que em breve vai ter novidades. Em breve vai sair a J. Lemos, que vai contar com apartamentos de 1 ou 2 dormitórios e duplex com 3 dormitórios, sendo uma suíte. Então, está buscando teu espaço, teu imóvel, a construtora Rendler, lá com o Rafael, é a solução. Telefone 3312-3475. 3312-3475. Construtora Rendler.
O pessoal aqui já está participando, podemos ler uns comentários aqui? Claro. Olha só, temos quantos comentários? Deixa. Aqui o Haroldo Lopes está participando, sempre atento aqui no programa Na Gaveta. Ele, boa noite, mais um excelente programa. Baita treinador, tomara que tenha estrutura para desenvolver seu trabalho. Leandro Ávila, excelente colega de profissão e jogador. Leandro do tênis. Leandro, isso, do padre. Do padre, Isso, desenvolve também excelente trabalho Também, aqui na cidade. também. Isso. Baita professor. Aqui a Radiene, minha excelentíssima, acompanhando esse baita tema, super orgulhosa, um beijão pra ti. Aqui o Jairo Moraes, parabéns Yuri, belo programa, muito obrigado Jairo. Elisa Helena Guzico Dias, sem a base não há jogador profissional, é verdade. Aqui o Badico tá participando. Badicão. Baita programa, Yuri, sabe tudo. Renato Martins, preparado para ser um grande profissional na área técnica. Pô, muito obrigado, Badico. Sem dúvida. Espelhar nele, né? Esse tem história para contar, né? Exemplo, tem sim. Danúbio Gonçalves Dias também, parabéns à TV Liberdade, Yuri Cogo Dias, pelo excelente tema abordado, pois as categorias de base são vital para a sobrevivência de um clube de futebol. É isso aí que o Renato está na luta. O Cléo Moura, da Joemílio, esteve aqui semana passada no programa. Renato fazendo um bom trabalho na base do Guarani e contando com talentos de Candiota. Tem sem dúvida. Vindo o pessoal de Candiota e de Dom Pedrito, né? Quero deixar aqui agradecer desde já, né, os pais, os familiares ali que segunda, terça e sexta estão se deslocando, né? Nos seus automóveis particulares. E isso a gente sabe, né, que é um preço que tu paga. E eles em seguida vão colher os frutos. Quero agradecer aqui desde já. Muito obrigado. Que assim seja, um trabalho com seriedade, com honestidade, os frutos têm que vir, né? Ernesto Ribeiro Romero, boa noite, de Fortaleza. Olha só, TV Liberdade alcançando o Ceará, hein, Kainan? Vamos lá. Fátima Cruz, boa noite, Fátima. O Marcos Júnior, Francisco Luz, mais tarde. Fábio Barbosa, boa noite. Bagé está com 2 ótimos programas na segunda-feira. Programa do Yuri e do nosso Badico. Sorte a nossa. É isso aí, segunda-feira, 1 da tarde, começa o Badico, né? Coisinha na Pop Rock. E de noite o pessoal vem pra... abre a página no Facebook e acompanha na Gaveta. Mas então, vamos mostrar esse vídeo aí, Kainan. Quem guardou gol no Rogério Ceni guardou, né? Bem mais magro, acredito eu que eu tava. Jogando Paulista. Vamos contextualizar antes. Que ano foi? 2008. Tava jogando pelo Guaratinguetá. Campeonato Paulista. Campeonato Paulista. Campeonato Paulista pelo Guaratinguetá. E agora tu vai levar essa pra tua vida. Deixou tua marca em cima do Rogério Ceni. É verdade. Então tá, podemos rodar aí, Kainan? É o Renato que vem. Partiu, pé direito, a batida! Renato soltou um foguete. A bola passou do lado da barreira. O Rogério não foi. A barreira me parece que abre. Ela entra no canto esquerdo na marca de 21 minutos. Renato cobrando falta. Guaratinguetá 1, São Paulo 0. Bola volta para Elias. Elias tenta lá no meio. Um pouquinho mais magro, né? Milton Leite narrando, como diz o Milton Leite, que beleza! É verdade, que o tempo passa, né? A gente que viveu isso intensamente, a gente dá uma saudade, mas o tempo passa e ainda bem que a gente tem a oportunidade de seguir no meio, né? Do futebol, que é apaixonante, e eu espero que muitos desses meninos consigam realizar o sonho que eles têm, que é ser jogador de futebol profissional. Que beleza, como já diria o Milton Leite. Como é... Iniciando, olha só, cara, você ensaiando ali, imitando o Milton Leite. Não, mas foi bom. Foi bom. Gostei. Mas falando então sobre carreira, tua origem foi nas categorias de base do Inter. Nos conta aí como é que foi. Comecei no Inter de Porto Alegre, né? 97. Profissionalizei no Inter, acabei não jogando e acabei desistindo parei de jogar futebol, voltei para Dom Pedrito, não queria mais saber de jogar futebol, fui pro exército. E aí nessa 99 teve o Itaugani, né, do Camacô, fez uma Copa Sub-21, não sei se vocês estão lembrados, teve Bagé, Dom Pedrito, e ali o nosso time se destacou e começou, de Dom Pedrito, né, se destacou
E como eu já tinha um pouco de experiência ali para Sub-21, né? No caso eu já tinha rodado no Inter, jogado campeonato estadual, tudo. Eu me destaquei e acabei indo pro Pelotas, 2001, 2002, jogar Sul-Minas. Aí do Pelotas eu fui pro Nova Iguaçu, que é o time do Zinho, né? Depois fui pro Farroupilha, né? Subi o Farroupilha para a primeira divisão. Voltei pro Pelotas, aí fui pro Nova Iguaçu. Nova Iguaçu eu voltei pro Brasil, 2006. Joguei no 15 de Campo Bom, Craque de Catalão, Guaratinguetá, Figueirense, Ipatinga, Marília, Sampaio Correia, Canoas, né, quando eu já estava. E acabei vindo em 2014 pro Guarani, através do convite do Tato. Eu acabei jogando a divisão de acesso e depois voltei pro Brasil de Pelotas, que eu joguei mais 2 anos, e aí encerrei minha carreira. Você tem uma identificação muito forte com o Brasil de Pelotas, né? Foram 4 passagens pelo clube, se eu não estou errado. Sem dúvida. Foram 2006 a minha primeira passagem, que foi para mim dos melhores momentos da minha carreira. Na Série C, que a gente acabou não subindo por causa do negócio de grupo, não tinha muito elenco, né? E depois eu retornei em 2009, 11 e encerrei em 2016 no Brasil de Pelotas. Tenho uma identificação muito grande com a torcida do Chavante, né? Mas também tenho um carinho muito especial com a torcida do Pelotas, né? Porque foi onde eu voltei a jogar futebol profissional, né? Eles que me abriram as portas, né? O Pelotas. E não seria uma coisa feia da minha parte não falar isso, porque quando eu voltei a jogar depois do exército, tudo, foi o Pelotas que me abriu as portas. Interessante. E depois que tu voltasse do Inter, fosse servir o exército brasileiro, te passava pela cabeça ainda voltar a jogar futebol? Não, na verdade eu não pensava mais em voltar a jogar futebol. Aí teve essa Copa Sub-21 aí, eu acabei me destacando, né? Mas tu foi despretensiosamente jogar? Fui. Eu sempre fui apaixonado por jogar futebol, né? E aí quando tu tem a oportunidade e a folga que tu ganhava no quartel, né? Tu não tirava serviço mais pra treinar. Sim. E aí acabei me destacando. E aí eu até brinco com os guris da época da Sub-21, né? Que na verdade, quando eu fui pro Pelotas, eu agradeci eles, que aquele sonho tinha se interrompido, né? Quando tu vai pro exército, tu segue com outros planos. E aí teve um capitão que chegou em mim e falou que ele daria tudo para ter o dom, né? Que a gente é jogador de futebol, a gente sabe que depende muito da parte física, né? Da parte psicológica, mas é que a gente tem que ter um pouco de um dom, senão a gente não consegue jogar. Ainda mais numa carreira que para mim é uma das carreiras mais difíceis do mundo, né? Cada um vai dizer que a sua carreira é difícil, claro. Cada um tem o seu mérito, né? De chegar onde chegou na sua carreira, mas eu acredito pelo número de pessoas e de meninos que têm um sonho de ser jogador de futebol, a carreira de futebol é uma das mais difíceis do mundo. Que interessante. E o futebol abriu mais uma oportunidade para ti, né? De certa forma, o futebol acabou te chamando de volta. E foi a partir dessa oportunidade que tu pôde viver todos esses grandes momentos, né? Exemplo esse que a gente acabou de mostrar aqui no vídeo, né? Verdade, né? A gente tem uma escola, né? A gente que viveu isso intensamente, o bom disso é que a gente tinha comentado, né? Eu e tu, da parte teórica e da parte prática. De unir elas. De tu conseguir unir elas. Por isso que eu tô me especializando, fazendo educação física. Eu quero me preparar bem, né? Porque acredito que a parte de vestiário, a parte de campo, entendeu? Aquele feeling que a gente tem a gente fala muito o futebol é apaixonante, né? Mas tu não pode deixar a emoção te tomar conta, né? Principalmente na hora de uma competição, principalmente na hora de tu viver aquilo ali intensamente, né? Aquilo ali pode te prejudicar, né? Assim como pode ter... Eu falo pros guris, como pode ter de uma hora para outra tu tá
tu tá aqui na base do Guarani, quando tu vê, tu tá no profissional do Guarani, né? Jogando uma divisão de acesso, quem sabe ano que vem um gauchão, né? Porque eu acredito que tu tem que eu passo pra eles, claro, todo mundo almeja jogar num time que esteja jogando uma Série A de brasileiro, né? Mas o bom do futebol é quando tu faz história no próprio clube, né? Tu começa, a gente tem exemplos aí de jogadores que jogaram só num clube, né? Que foram se destacando, que botaram um time numa Série A de gaúcho, que daí um pouco estão jogando uma Série D. O próprio Brasil, né? Que há pouco tempo estava numa Série D e hoje está jogando uma Série B. E hoje o jogador está saindo cada vez mais cedo, né? Ele nem chega a fazer o profissional no clube, né? Não, sem dúvida. A gente tem exemplos aí, o jogador que fez o gol da Libertadores, tá há 3 meses no clube, não ia pro jogo, né? Acaba indo e fazendo o gol que deu o título da Libertadores. Há 3 meses atrás ele estava no Juventude, né? Jogando uma Série B. Aí o cara vai lá e faz o gol de um título, né? De Libertadores para um time gigantesco que é o Palmeiras. Isso aí é uma coisa que o futebol é muito rápido, né? Muito rápido. E detalhe do Bruno Lopes, né? Bruno Lopes. O Bruno Lopes, ele chegou em novembro no Palmeiras. Ele teve de início uma dificuldade de adaptação, né? Que é normal. Que é absolutamente natural, mas as pessoas de fora muitas vezes não entendem isso, né? E, no início da semana, pelo Brasileirão, ele fez o primeiro gol no Palmeiras. E depois, no final de semana, fez um dos gols mais importantes da história do Palmeiras, né? É o futebol, né? Que coisa linda, né? Futebol é jogo, né? Todo jogo, por isso que a gente tem exemplos aí, né? Futebol é jogado, falar, é um ditado que a gente tem que falar, até papagaio fala, né? Cada um acha que entende, na verdade cada um entende, né? Um pouco de futebol, porque o futebol no Brasil a gente é apaixonado, né? Cada um tem as suas preferências, cada um tem os seus times e a gente tem que respeitar, só que a gente tem que respeitar também aquelas pessoas que viveram aquilo ali intensamente, né? E que sabe que o que tu olha nas câmeras assim nem sempre é o que está acontecendo ali no dia a dia. Sim. É tanto fator, né? Às vezes o cara ter uma alimentação boa, ter uma estrutura de alojamento boa, ter uma relação em casa estável, muita coisa acontece que influencia no desempenho daquele atleta, muito, né? E aí o treinador, o membro da comissão técnica tem que gerir isso tudo, né? O extra-campo é a coisa fundamental hoje em dia para o atleta, né? Principalmente para os meninos, né? Tu pega um menino hoje, dá um pouco, ele tá ganhando um salário mínimo, daqui a pouco ele tá ganhando 100, 200 mil reais. Imagina pra cabeça, né? Pra te começar, pra te saber administrar aquilo ali, não é fácil, né? A gente sabe como é que é tu jogar, dá um pouco, eu joguei Série A de brasileiro, tu sabe que é o hotel bom, as coisas vêm tudo fácil em ti, entendeu? E aí tu tem que estar preparado, né? Preparado para administrar aquilo e conviver com aquilo. E a maioria, né? A maioria desses meninos, eles não estão prontos, né? A gente tem exemplos aí, tu pega o Neymar, que todo mundo fala do Neymar, o Neymar hoje em dia é o acima da média, né? E as pessoas batem em cima do Neymar, mas o difícil é tu carregar o peso que ele carrega, né? Hoje em dia não é fácil, cara. Um menino, né, 27 anos, é um homem, mas é um menino, né? Sim. Ele tem a sua vida particular, tem as suas limitações, como todo ser humano tem, e ganha o que ganha, né? E compete em alto nível, do jeito que compete, não é fácil. E o jovem de formação de agora, ele tem uma diferença enorme de jovens há 20 anos atrás, por exemplo, que é a rede social e a mídia, né? Celular na mão dele, né? É o que a gente conversou aquele dia. Antigamente tu morava embaixo da arquibancada, né? Uhum. Hoje em dia o que acontece com o jovem? Classe média, classe alta, o mundo dele é o quarto dele, né? Ele tem o videogame dele, ele tem o celular dele. Essa pandemia aí, mais ainda, deu motivos para ele ficar em casa, né? E ficar no quarto dele, com aquele mundo dele virtual, né? E isso aí acaba prejudicando até na hora de tu fazer uma seleção, né? Tirar um atleta. Acredito que tu vai ver, antigamente tu pega a nossa seleção brasileira, a gente tinha 7, 8 cara acima da média, né? Vou dar um exemplo: lateral direito, Cafu; lateral esquerdo, Roberto Carlos; Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Robinho. Hoje em dia, acima da média a gente só tem um, né? Pela minha opinião, que é o Neymar. O resto nenhum é acima da média, né?
justamente por esse aspecto, né? Acredito que hoje, por aquilo que a gente já tinha comentado antes, o pessoal mesmo, por que está investindo na base? Justamente por causa disso. Só que para ti chegar onde esses caras estão, tu tem que pagar um preço, né? Que essa meninada às vezes não quer pagar, que é o preço de treinamento, de dormir cedo, de ser atleta, de cuidar da alimentação, né? Do descanso. Hoje a gente fez um treino lá técnico físico. Hoje, se eles não se cuidar, eles não vão conseguir treinar e não se alimentar bem. É o preço que tu paga. Sim. E esse fator também extracampo mudou muito do que era 20, 30 anos atrás. Aí o pessoal fala que o jogador A, jogador B da seleção brasileira ia pra noite, ia pra balada, chegava no outro dia e decidia, mas o futebol também era outro, né? Hoje o cara que tenta levar uma vida dessas, dificilmente ele vai conseguir manter o rendimento num campeonato longo, por exemplo. Não consegue, tu decidia. Eu sempre falei, até na época que a gente jogava, né? Tu consegue decidir um jogo, né? Um jogo, mas tu vai ver quantos jogos tem durante um campeonato, né? E aí aquele atleta, ele vai estar bem durante a maioria desses jogos, durante todo o campeonato. E esse cara só vai ter decidido um jogo, né? Eu dei um exemplo, eu não sei se era festa particular ou não do Grenal, né? Que apareceu um vídeo do GPR, num churrasco, sem máscara, tá? A vida particular dele. Agora imagina se o Grêmio, no caso, ganha aquele jogo com um gol do GPR. Ninguém ia dar bola. Ninguém ia dar bola. Ele tava no pagode. Até os guris iam achar que aquilo ali era normal, cara. Que eu posso ir fazer isso, fazer aquilo, porque o GPR foi lá e fez um gol. Então alguns exemplos assim, ó, que a gente tem que tomar cuidado, né? Principalmente essa garotada da base, né? Muito aquilo que eles olham na TV, que eles veem da dupla Grenal, né? Às vezes tem certas coisas ali que fazem mal para os jogadores, né? E a gente tem que saber administrar. Perfeito, isso é muito importante também. Aquele dia que eu fui lá fazer umas fotos do treinamento, eu percebi uma coisa, que tu batesse bastante a parte tática, posicionamento do atleta, ele ter postura dentro de campo e já desde cedo ter essa consciência, né? Porque esse jogador, ele é talentoso, mas ele falando o vocabulário do futebol, é peladeiro. Verdade. E aí, como é que rompe isso lá no trabalho da categoria de base? Cara, a primeira... Como eu joguei, né? Joguei profissional, para te chamar a atenção, às vezes, de um profissional, tu tem que conhecer ele mais de 3, 4 meses, né? Porque tem um que sente, né? Com a cobrança, e tem outro que cresce com a cobrança, né? O que eu peço para os meninos ali, com educação, mas o que acontece hoje no futebol? A gente está vendo aí nos estádios, a gente escuta cada coisa aí que... Claro que eu jamais vou falar isso com o menino, né? Às vezes, como não tem torcida, hoje num campo de futebol tu escuta um monte de coisa. E o linguajar do profissional não dá pra mim lá, Yuri, vou te mandar um ofício te pedindo, por favor... No meio do jogo falando com toda uma calma. Né? Não tem, não tem como. E por isso que eu digo, né? Não é só jogar bola, tu tem que ter uma personalidade, né? Tu tem que ter antever às vezes as coisas que estão acontecendo, falar, tu participou ali, tu viu o treino, o que acontece, eu peço para eles se comunicarem bastante, né? Só que isso é uma coisa que vai levar um longo prazo, não é? Entendeu? Eu sou um cara bastante emotivo, que tento fazer com que os meninos ali, que eles tenham uma identificação com o clube, né? E para ter uma identificação com o clube, tu tem que te impor, né? A minha carreira, quando eu joguei, aquilo que eu vou fazer, tu tem que te impor, né, cara? Porque às vezes no falar um com o outro ali, o outro já sente, abaixa a cabeça, e isso eu cobro bastante deles, intensidade e cobrança. Perfeito. Aqui tem mais um pessoal comentando, participando aqui do programa. Vamos dar fazer mais uma rodada aqui de comentários. João Gomes, boa noite, amigos, sou de Porto Alegre. O Michel está, meu amigo Michel, parabéns, Yuri, programa top, valeu. O Pablo também, estamos acompanhando. A Traca, Yuri, valeu, meu velho. Aqui, ó, o Leoni Freitas, ele botou aqui, ó, meu nome é Leoni Freitas, ele me conhece. Eu? É? Leoni, abraço, Leoni. Show de bola, aqui tem mais comentários. O Luiz Fernando da Silveira, o árbitro.
Ele, boa entrevista, grande mestre Renato, jogava bem. Abraço. Obrigado pelo carinho. Então, deixa eu ver. É isso aí, o pessoal participando aqui da live. Antes da gente seguir o bate-papo, de deixar mais outro recado, que o programa Na Gaveta também conta com o patrocínio da Clínica Dr. Jorge Caé Filho, profissional com mais de 30 anos na medicina, cirurgião do aparelho digestivo e especializado em endoscopia e colonoscopia. Dr. Jorge Caé funciona anexo à Santa Casa e o telefone é 3242-9290. 3242-9290. Clínica Dr. Jorge Caé, especializada no aparelho digestivo. Perfeito. Bom, nosso programa também tem um quadro que é o Momentos do Esporte. Nós começamos semana passada com o Cléo, participou aqui falando da parceria do Guarani e Joinville no futebol feminino. E aí nós trouxemos um vídeo da Rainha Marta num golaço que ela fez contra a seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo 2007. Hoje a gente faz um link com o título do Palmeiras, conquistado sábado da Libertadores em cima do Santos. E aí nós trouxemos um gol também de um bageense que passou pelo Palmeiras, que foi o Tupanzinho, na década de 60, na famosa Academia do Palmeiras. O Tupanzinho jogou pelo Palmeiras entre 1963 e 1968. Ao todo foram 122 gols em 231 jogos pelo Palmeiras do Tupanzinho. E o gol que a gente traz aí para vocês foi no Campeonato Paulista de 1967, a vitória de 2-0 em cima do Corinthians no derby lá de São Paulo. Tá pronto aí, engatilhado, Kainan? Então roda aí um dos lances majestosos do Tupanzinho. Com o programa Gol, grande momento do futebol, e imagens da saudosa TV Cultura. Então, vamos recordar. Já era o pesadelo de Barbosinha e a coisa ficou ainda pior para o camisa 1 do Corinthians, que foi mandado embora para Curitiba para o Atlético. Outro chute potente do atacante de Bagé e o segundo gol palmeirense, um jogo que prejudicou muito a carreira de Barbosinha no Corinthians. O Palmeiras venceu o clássico 2-0, 2 gols de Tupanzinho, que para Carlos Bilardo foi o terceiro melhor jogador da história do Brasil. Acho que o goleiro nem viu a cor da bola, né? Por isso que ele falou, coitado do Barbosinha que sofreu. Era o segundo. mas é isso. Então, queria que a gente não conversou também sobre o CT lá no Pedrito, né, Renato? Da tua cidade natal, como é que surgiu esse projeto? O CT Treinamento Renato Martins, ele já vai pro 3º ano, né? Serviu como uma parceria, né? Minha e do meu amigo, irmão, o Michel, que é o presidente lá do Clube do Cruzeiro, né? Que é no estádio Pedro Para Sobrinho. E a gente conversou, e ele tem inclusive o filho dele que participa, né? Não porque é filho do presidente, porque ele joga bem também. E surgiu porque eu tava no Dom Pedrito, como a minha ideia era seguir no meio do futebol, né? Eu acabei fazendo esse CT com a parceria do Michel, que hoje está aqui comigo também no Guarani, inclusive está vindo nos treinos, está ajudando o Medina ali, está dando uma mão pro Medina. É um irmãozão, quero deixar um abração aí para ele e agradecer pela parceria de sempre, né? E a gente treina lá nas quartas e quintas, né? No campo, inclusive, se eu não me engano, vem 9 jogadores de Dom Pedrito fazendo parte nas avaliações aí para ver quem é que vai para Três Coroas e vai participar dessa sub-20 aí. Acredito eu que a 2007 e 2006 a maioria dos meninos sejam de Dom Pedrito, né? Essa categoria que é a categoria mais nova. E surgiu assim mesmo, eu tinha uma ideia, né? Inclusive já levei um guri pro Corinthians, levei um guri pro Pelotas, né, para jogarem a primeira vez que teve que foi os meninos participar de Três Coroas, foi junto com Pelotas. Levei um pro Brasil, levei um pro Progresso, o Mário, que inclusive hoje está treinando aqui com a gente, aqui no Guarani, né, que é um menino 2004, tem um futuro brilhante aí pela frente, aí, se seguir nessa batida, é um excelente atleta, entendeu? É um menino educado, humilde,
acredito eu, hoje, já ele está com 15 anos, que tem um baita futuro pela frente. E é um guri que saiu ali, Dom Pedrito, que está treinando muito bem, né? Junto com os meninos que tem aqui em Bagé. E tá aí a importância de ter zelado por uma boa carreira, por ter mantido boa relação com os clubes e treinadores. Hoje garanto que muitos profissionais que tu conheceu na trajetória de zagueiro, hoje tu tem contatos com eles até mesmo para indicar os jogadores que tu trabalha, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Como eu havia falado aqui, eu joguei com o Edson Levinha, né? Que foi meu treinador no Marília. Hoje ele é o treinador da Sub-21 do Corinthians, né? Ele abriu as portas lá, eu acabei levando um menino, o Tatá, do Dom Pedrito. Há 2 anos atrás o Tatá foi lá, fez uma avaliação, né? As portas estão abertas lá para fazer. Ele inclusive queria vir em Bagé fazer uma avaliação, né? Do pessoal dessa região aqui. A gente já estava mais ou menos encaminhado, aí aconteceu essa pandemia, né? Só que acredito eu que agora, normalizando as coisas, a gente vai conseguir fazer umas parcerias, né? E abrir aí para os meninos realizarem os seus sonhos, de conseguir ingressar nessa carreira aí que é muito difícil, mas a gente está aí, né? Para fazer que o sonho deles se torne realidade. Bom, e que o Guarani possa revelar jogadores, até porque Bagé sempre foi um celeiro de craques, como bem tu falasse no início do programa, né? E a gente precisa de categoria de base, justamente, que é o futuro de qualquer clube, né? Sem dúvida, né? Os próprios clubes se autossustentarem, né? Hoje em dia, se não for eu, no meu ponto de vista, e com respaldo agora da diretoria do Guarani, como eu já citei o nome do Cléo, do Dr. Caé, do Tato, do próprio Rafael, né? Que assumiu agora a vice-presidência. A gente espera fazer uma engrenagem, né? Fazer uma parceria e que isso siga em frente, né? Que independente de quem tiver tomando conta, tiver no Guarani, se for eu, se for outra pessoa, que isso aí dê continuidade, né? A gente espera que muitos meninos consigam jogar já esse ano no profissional, né? Eu falei para eles que acredito eu que tem 3 guris com condições de estar no grupo, né? E isso é muito bom. E vão ver aí nessa Sub-20, né? Nesse torneio, nesse campeonato que vai ter gaúcho aí. Acredito eu que o menino hoje com 20 anos já tem que estar preparado, né? Já até passou um pouco do ponto, no meu ponto de vista, né? Tem que estar jogando já no profissional. O menino hoje com 18 anos, acredito eu que hoje em dia está muito precoce, né? Se for ver, né? Então, a gente espera fazer um grande